horas, 3 minutos, agora é hora de Basília Rodrigues, agora é hora do CNN Dois Lados. Basília Rodrigues ao vivo, direto de Brasília, com os senadores Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria no Senado, e Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do governo no Senado. Eles vão conversar com a Basília e com todos vocês que acompanham o Dois Lados sobre a composição da casa para o ano que vem, para a próxima legislatura e, é claro, sobre as estratégias de Bolsonaro e Lula para o segundo turno das eleições. Ao vivo e direto do Congresso, Basília Rodrigues. Toca a bola por aí, Basília. Bom dia. Bom dia, mais uma vez, Colombo, Stephanie, todo mundo que está com a gente aí no Novo Dia, bonito, né? Hoje a gente está aqui dentro do Senado Federal, em pleno Salão Azul, que é o coração do Senado. Na semana passada a gente esteve na Câmara, hoje é dia de falar com os senadores. Então, como você bem apresentou, do lado de cá eu tenho o Carlos Portinho, senador do PL do Rio de Janeiro, ele que é líder do governo aqui no Senado, e do lado de cá eu converso também com o Jean Paul Prats, ele que é do PT do Rio Grande do Norte, líder da minoria aqui na casa. Olha, nestas eleições, dos 13 senadores que se candidataram, somente 5 conseguiram garantir a reeleição. Vem sangue novo por aí. Então, muita gente que não estava por aqui, bem na condição de senador, está entrando para integrar o time e com o rótulo, o selo de conservador. É uma onda conservadora que vai dominar o Senado Federal na próxima legislatura, senador? Olha, Basília, primeiro lembrar que é 1/3 do Senado só que está sendo trocado de mandato, né? 2/3 permanecem porque os mandatos são de 8 anos e, eventualmente, é trocado 1/3 ou 2/3. Dessa vez foi uma cadeira que rodou, né? E quanto a essa questão da onda conservadora, eu quero lembrar que muito foi destacado a questão de ministros que foram eleitos, e na verdade dentro do mesmo campo, porque ocuparam cadeiras também do mesmo campo, o campo mais conservador, mas nós temos também a chegada de governadores que foram eleitos senadores de alto padrão político. Governador Flávio Dino, por exemplo, governador Camilo Santana, governador Wellington Dias, que volta a casa, já foi 8 anos senador pelo Piauí. Então, nós temos realmente uma renovação de personagens, né? Mas não necessariamente uma onda, porque, na verdade, se você for ver cadeira a cadeira, a troca foi dentro do mesmo campo, na maior parte das vezes. Exceto um ou dois casos, a gente pode dizer que manteve-se a mesma proporção. Olha, o senador petista minimiza, então, essa mudança aqui das cadeiras no Senado Federal. Como ele bem colocou, o perfil é basicamente o mesmo, só mudou a cara, mas o campo político é o mesmo. O senhor também tem essa percepção, líder? Não tenho dúvida nenhuma que a base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional ficou mais sólida, mais fortalecida após o primeiro turno dessas eleições. E isso se reflete também no Senado. Só o PL, quando eu cheguei, éramos 3 senadores. Hoje, somos 9, no ano que vem seremos 15, pelo menos. Né? Ainda aguardamos a eleição que será do senador Jorginho Mello em Santa Catarina, do senador Marcos Rogério, mas devemos manter nesse número. E isso mostra uma grande dificuldade, porque essa base foi construída para o presidente Bolsonaro. E, eventualmente, um resultado diferente pode levar o país, sim, a um problema de governabilidade, porque muitas, inclusive, das propostas, regulação de mídia, esquece, não vamos aprovar. Reforma trabalhista, esquece, não vamos aprovar aqui. E temos hoje a maioria, não só o PL, mas toda a base, com senadores que compõem os partidos da base, como o PP e o Republicanos. Na matemática do PL, o partido tem a maior bancada e não vai dar vida fácil caso o Lula seja eleito. Pelo contrário, é o Congresso perfeito para um novo mandato de Jair Bolsonaro. E aí, como é que fica a vida da oposição? Lembrando que, evidentemente, a expansão do partido do presidente se dá a partir da filiação dele ao partido. Então, não necessariamente pela renovação do terço, mas mais pela vinda de senadores que já estavam no Senado para o partido. O senador Portinho diz que
descreveu bem, de 3 para 9 e depois para 15, porque aí entram senadores, sai um senador do Podemos e entra um senador do PL. Então o PL em si cresceu, mas o campo se manteve mais ou menos estável. Quanto às pautas, veja bem, essas pautas foram mencionadas, por exemplo, certamente não virão nos primeiros anos do governo Lula, portanto a questão de crise de governabilidade não se coloca. O diálogo com o Senado, principalmente sob a presidência do nosso querido presidente, conciliador, inteligente, sereno, Rodrigo Pacheco, tem sido, mesmo sob o governo Bolsonaro, um panorama sereno de trabalho. Nós trabalhamos com senioridade, com experiência, com cabeça fria. Então, o pessoal que vai vir vai naturalmente acolher esse mesmo comportamento. Acho que uma pauta, por exemplo, de o que se chama de regulação da mídia, que erradamente é traduzido como se fosse um tipo de censura, e não é, na verdade, trata apenas da parte societária de canais, de concessões públicas, é uma coisa mínima e que já está em todas as economias avançadas, não deve vir, porque é uma pauta que, infelizmente, caiu nessa fake news, se popularizou uma forma errada de abordar esse tema. O outro tema da reforma trabalhista também não se trata de contra-reforma, de reverter tudo. Trata-se de ajustes que certamente a Casa vai querer analisar sobre, por exemplo, trabalho temporário, trabalho remoto, que depois da Covid várias coisas foram verificadas que são possíveis de se aprimorar. Portanto, são aprimoramentos da legislação trabalhista, como em todo mundo está se fazendo, para se dar direitos a esses trabalhadores eventuais, temporários e remotos. O PL está com medo de perder a eleição para presidente da República? De forma alguma. O presidente Jair Bolsonaro será eleito. Tenho aqui nas minhas contas, avaliando as pesquisas e a rejeição, que já avançamos 4 pontos. Devemos estar hoje aqui empatado, tem mais 2 semanas e o PL vai virar. E por que eu digo isso? Porque o PL conseguiu fazer a aproximação com governadores que representam os seus estados. O governador Zema é o símbolo, o maior representante do seu estado de Minas Gerais. O governador Cláudio Castro mostrou na urna o que a pesquisa dizia, que teria um segundo turno, que seria disputado. Teve uma vantagem incrível, fruto do bom trabalho do governo dele. E em São Paulo, o Tarcísio, que as pesquisas diziam que o Tarcísio talvez nem chegasse no segundo turno, não só chegou, como lidera as pesquisas. Agora, tanto esses governadores, JHC, prefeito, também que veio, e tantos outros, de Manaus também ontem manifestou, de Florianópolis, de grandes capitais, tanto eles quanto toda a bancada eleita, né, e agradecida ao presidente Jair Bolsonaro, estão lá na rua. Eu estou voltando para o meu estado semana que vem, estou lá na rua até o final, buscando voto. O presidente Bolsonaro vai vencer essa eleição com o seu voto. Então é o PT que está com medo de perder essas eleições com Lula? De forma alguma, Basília. Nós estamos conscientes de que, se por um lado a campanha foi um pouco sequestrada por essas não pautas de aborto, pautas de costumes, que na verdade não são da alçada presidencial, nós temos um candidato, que é o presidente Lula, que além de ter a experiência de ter governado, além de não poder assustar ninguém, porque todo mundo sabe que ele governou pelo menos 8 anos, com mais os governos de Dilma, 13. O PT governou 13 anos o país e nunca fez o que está se dizendo nas fake news que faria. Nem é um governo comunista, não há absolutamente esse fantasma que toda vez, desde os anos 40, assola a política brasileira na última hora. Então, não há absolutamente nenhum nervosismo quanto a isso. As nossas pautas são concretas. É atacar a fome, atacar a miséria, trazer de volta uma economia saudável com participação do Estado brasileiro, para que realmente a gente gere emprego no Brasil, emprego de qualidade para quem precisa de emprego. Então, não é fazer girar a ciranda financeira, não é fazer voltar a inflação, não é fazer voltar a fome, como está sendo demonstrado claramente pelos números. Então, nós contamos com o auxílio das pesquisas, embora elas estejam tão desacreditadas por aí pelo outro lado, acabam sendo usadas aqui nas nossas análises, portanto, é preciso considerar sim as pesquisas como um elemento de análise, e temos certeza que vamos ter uma vitória retumbante nesse segundo turno, até porque temos os apoios institucionais mais relevantes. Partidos como o MDB, o PSDB, partidos que estão se juntando
levantando, não em torno apenas do PT, mas em torno da figura de Lula como um resgatador da segurança alimentar, do emprego, da credibilidade do país lá fora, então de um país de fato como o Brasil merece ser. Essa é uma boa questão. Além de vocês dois rivalizarem sobre o candidato para a presidência da República, Portinho vota em Bolsonaro, Jean Paul Prats vota em Lula, vocês também não concordam sobre a utilização das pesquisas eleitorais. Tanto é que tem aí um requerimento para a instalação da CPI das pesquisas, em que consta a sua assinatura, mas o senhor não assinou. Então, mais um ponto aí de rivalidade, né, nessas discussões que se dão aqui no ambiente político. Por que o senhor é a favor de uma CPI das pesquisas? Agora há pouco, na sua resposta, o senhor se referiu a pesquisas para dizer que Bolsonaro vai vencer essas eleições. Elas são os vilões ou elas estão certas agora no segundo turno? As pesquisas eleitorais, eu tenho um amigo meu da oposição, inclusive, que disse que, passado isso, a gente tem que sentar e tem que debater. Não, João Paul Prats, não, e a né? gente tem que debater realmente, porque o problema das pesquisas é a capturação do voto. Não tem nada mais importante, Basília, do que o voto do eleitor, o voto livre e consciente do eleitor. Quando há qualquer interferência sobre o voto do eleitor, a gente tem que parar, sentar e entender. Eu não sou nenhum especialista em cálculo, ao contrário, dizem que advogado, inclusive, não entende tanto de número. Mas o que a gente viu, o resultado do primeiro turno, foi uma descredibilidade, mais uma vez, assim como em 2018, que diziam que eu e o senador Harold de Oliveira só tínhamos 9% e fomos eleitos, e isso eles falaram um dia antes da eleição, eles erraram novamente e erraram para prejudicar o presidente Bolsonaro, porque diziam, graças à pesquisa, induziram o voto útil. A subida do Lula no final, nas eleições, se deu justamente a esse movimento de voto útil. E o movimento do voto útil, ele prejudicou não só os outros candidatos, nossos colegas senadores, inclusive, que disputaram, mas ele prejudicou o eleitor, porque o eleitor foi induzido no seu voto. Agora só tem 2 candidatos. Eu acredito que as pesquisas são necessárias, mas também a mídia tem uma responsabilidade na hora de divulgar as pesquisas. A pesquisa é um prognóstico, é uma sensibilidade. A gente tinha a sensibilidade que Lula e Bolsonaro chegariam ao segundo turno. Era apenas isso que as pesquisas poderiam dizer. O vencedor será por uma margem apertada, como foi nas eleições passadas, será nessa mais uma vez. Agora, nós temos que discutir aqui no Senado, no Congresso, como são feitas as pesquisas, né? Qual é a amostragem, talvez regular, para que inclusive separe o joio do trigo, aqueles institutos que não têm a capacidade daqueles que têm maior capacidade. A sugestão do senador Amin, criar um ranking entre as pesquisas para que haja uma competitividade, para que a busca do acerto seja estimulada, e tantas outras questões como o número de entrevistados, tempo de divulgação das pesquisas, são temas que essa eleição reforça, que o Congresso, que sempre se debruçou, tem que se debruçar sobre isso, porque o voto do eleitor é o que tem que ser respeitado acima de tudo. Senador, eu também vou dar tempo aí amplo para que o senhor possa responder a esta pergunta. CPI das pesquisas, por que o senhor não aderiu a essa ideia de investigar os institutos de pesquisa, e o senhor acredita ou não? Tem que se analisar de uma maneira relativa ou absoluta o resultado, o que sinalizam as pesquisas eleitorais? Basília, esse assunto, ele realmente merece um debate. Ele realmente merece se debruçar sobre os projetos de lei que já estão em curso aqui, mas eu acho que não cabe uma CPI. CPI é para investigar uma conduta escandalosa que a sociedade chama atenção, como foi, por exemplo, o caso do MEC, os pastores do MEC, o ministro dizendo claramente que pediam propina e que davam propina e etc. e tal. O outro escândalo que agora está nos jornais é o da Codevasf, é o uso do orçamento secreto e a Codevasf, superfaturando, escolhendo empresa, com o cartel de empresa claramente funcionando lá, e o TCU, o ministro do TCU, o relator, desdizendo os pareceres técnicos do TCU. É aí que entra uma CPI, porque é aí que entra o Senado e diz, opa, peraí, as investigações estão comprometidas porque o ministro do TCU que está analisando isso foi nomeado por este governo. Então há uma fumaça de que possa haver algum tipo de passada de pano.
O Senado, então, entra com uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é sobre fato controverso, sobre fato que o Senado reputa não sendo investigado direito, de forma devida. Como, de fato, o do MEC também não está. Não tivemos nenhuma evolução. A partir do momento que o Senado adiou a CPI do MEC para depois da eleição, parou-se de falar. E no começo houve troca de delegado, troca de investigador, tudo aconteceu ali. Portanto, essa questão das pesquisas é uma matéria comum aqui, a gente passa o tempo aqui pedindo pareceres, ouvindo pessoas, fazendo audiências públicas. Claro que precisamos verificar a proliferação de institutos, a própria metodologia que já não consegue alcançar determinados comportamentos do eleitor. Agora, nesse caso que houve nesse primeiro turno, o que nós acreditamos que aconteceu é que as pesquisas não pegaram os últimos momentos do eleitor junto às pressões que ele sofreu, principalmente do lado bolsonarista. Você veja que a pesquisa acertou o lado Lula e, digamos, errou, né, por 2 ou 3 pontos da margem de erro, a performance do presidente Bolsonaro. Porque houve atuação, e isso não foi pego na pesquisa, nas últimas 48 horas, nas igrejas, a pressão da própria rede bolsonarista, mérito de quem fez a campanha desse jeito. Não estou aqui tirando mérito nenhum. O que não pode acontecer é passar a linha do razoável. Por exemplo, a coação trabalhista para votar. Pessoas que estão sendo coagidas, ameaçadas de perder o emprego, ou até premiadas com aumento de salário, caso o candidato Bolsonaro ganhe, e isso está na internet documentado várias vezes, inclusive com casos já punidos, por pessoas que já tiveram que vir à força do TSE. O TSE mandou a pessoa vir a público de novo, fazer o vídeo dizendo que aquilo é crime. Esse tipo de ação, nas últimas 48 horas, a pesquisa não pega e é crime. Bom, eu vou propor aqui uma dinâmica. Falta muito pouco para o início aí da temporada de debates, né? Se o senhor fosse Lula, se o senhor fosse Bolsonaro e tivessem que responder sobre corrupção, em 30 segundos, tem corrupção no seu governo, Bolsonaro? No governo Bolsonaro não houve a máquina de corrupção que o PT funcionou nos outros governos. No governo Bolsonaro, todos os órgãos de controle funcionaram, mesmo no caso da CPI do MEC, que quis ser aberta, justamente Polícia Federal, órgãos de controle, todos eles funcionaram. E aqui a gente corta na carne. Se falhar, vai responder. Ao contrário do que a gente viu, milhões sendo devolvidos. Essa imagem ninguém pode apagar do eleitor. E a corrupção do PT, Lula? Olha, corrupção em todo governo, em todo lugar do mundo, tem que ser combatida. E o governo Lula e o governo Dilma nunca absolutamente trocaram investigador, nunca pediram para o Ministério Público aliviar, nunca fizeram remanejamento de delegados. Criaram elementos, esses elementos que funcionaram inclusive para combater a corrupção em todos os governos, foram criados no governo Lula. Então não houve empurrar para baixo do tapete. Esta prática, esses instrumentos, eles têm que funcionar independente de quem é o presidente. No governo Lula não houve sigilo de 100 anos para nada. E nesse governo que diz que não tem corrupção, é porque ela não aparece. Ela simplesmente não aparece. Agora, não há indício absolutamente nenhum no processo, além da inocência e da anulação dos processos de Lula, né? Nenhum processo interno da Petrobras revelou na cadeia de comando qualquer conexão com o presidente da República. Portanto, era um sistema que funcionava, se é que está se referindo à Petrobras, dentro da Petrobras, com um cartel de empresas exatamente da mesma forma que está graçando agora na Codevasf. Só que nessa diferença é que dessa vez não está sendo investigado. Então ficam aí boas sugestões de como os presidenciáveis poderão responder a esta pergunta quando começarem aí a participar do debate eleitoral. Então é por aqui, a gente encerra com isso o Dois Lados de hoje, direto do Senado Federal. Muito obrigada, Carlos Portinho, líder do governo no Senado Federal, e Jean Paul Prates, líder da minoria também aqui no Senado. É com vocês no estúdio. Obrigada, Brasília. Obrigada também aos nossos representantes dos dois lados hoje.